Bom, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, para a gente ler mais uma parábola depois de um tempo de leitura, não das parábolas. A gente teve aí o Sérgio, a Geise, o Carlos compartilhando outros textos da Bíblia. Hoje a gente retoma, a gente está quase terminando. Todo mundo achou? Mateus capítulo 25. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da sua volta. Amém? Então, essa passagem, essa história, essa parábola, ela é um dos textos, é uma passagem, uma das parábolas mais conhecidas, e como eu já fiz menção aqui em outras vezes, sempre que foi necessário, lógico, de falar que essa parábola, assim como outras, elas fazem parte de um material exclusivo de Mateus, só se encontra no Evangelho de Mateus. Elas não são registradas por outro evangelista. E ela está ali posicionada imediatamente, logo ali depois do capítulo 24, que é o sermão profético de Jesus, o sermão escatológico de Jesus, onde Jesus vai falar sobre as últimas coisas, alertar para que um dia, e esse dia que ninguém sabe quando, que ninguém sabe como, que ninguém pode marcar numa folhinha do seu calendário, um dia, a consumação desse reino, ele vai acontecer. A gente está estudando isso, né, no panorama do Novo Testamento, que o reino de Deus é necessário que a inauguração dele se dá dessa maneira, tem que ter arrependimento. Ele está sendo instaurado, implantado, e um dia ele será consumado. E Jesus então tem uma conversa lá no início do capítulo 24, quando os seus discípulos, olhando para gloriosa, para majestosa figura do templo, ficam admirados com aquilo, e Jesus vai dizer que daquilo que eles estavam vendo, nada ficaria de pé. Aquilo que era belo, aquilo que era imponente, um dia se tornaria simplesmente ruína. Então, a partir dali, Jesus começa a falar sobre o modo como esse aguardar, essa espera pela definitiva
chegada do reino de Deus, a concretude do reino de Deus, enquanto isso não acontece de forma definitiva, a gente precisa aguardar e com expectativa. E ele vai dizer, vocês precisam tomar cuidado com a possibilidade de não serem enganados por outros, por falsos profetas. Vocês precisam interpretar os sinais. Vocês precisam olhar para tudo quanto está acontecendo e não se deixarem ser levados por qualquer palavra, por qualquer fala, por qualquer pessoa que fale em nome de Deus. Então, a ordem, a máxima desse sermão é que devemos aguardar com expectativa e vigilantes. E aí, no capítulo 25, ele apresenta uma figura típica de um casamento judaico, dos seus dias. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noite, à casa da sua noiva, onde ali seria concretizado as suas núpcias, né? Ou seja, o casamento seria ocorreria ali com uma festa. E também era comum que nesse dia a noiva fosse acompanhada de damas, que são justamente as virgens. E elas então participavam do cortejo, até o noivo chegando, se dirigindo à casa da noiva, para que lá se consumasse, né, o casamento, a festa, a celebração. Isso era feito da maneira como Jesus descreve nessa parábola. Era tarde da noite, não havia luz elétrica, então elas faziam isso com suas lamparinas acesas, iluminando o caminho para o noivo, acompanhando o noivo até chegar na casa da sua amada noiva. E o texto diz que lá pelas tantas, uma vez que o noivo está demorando, o tempo está passando, elas dormem. Elas dormem e são acordadas com um grito: acordem porque o noivo está chegando. E a Bíblia diz que, ao serem alertadas para se levantarem e dar continuidade dar andamento àquela festa de casamento, algumas percebem que suas lamparinas não têm óleo suficiente para continuar a caminhada. Elas percebem no meio do processo que elas não estão preparadas. E a Bíblia chama essas de insensatas, ou loucas em algumas versões. E as outras damas, as outras virgens, aquelas que estão mais bem preparadas, são chamadas de virgens sensatas. Então, olha o que diz aí o texto a partir do versículo de número 3. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Verso de número 6. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Agora o verso 8. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco do óleo, pois nossas lâmpadas estão apagando. E a resposta que obtiveram foi: não temos óleo suficiente para todas. Vocês precisam sair e comprar. Então, nesse típico casamento, que é muito diferente daquilo que eu e você temos como ideia de casamento, né, no Ocidente, esse participar do casamento de alguém não era como, de repente, a gente costuma fazer em nossos dias. Alguém te manda um convite para, naquele dia, você se dirigir para um lugar onde vai ser celebrado, vai ter uma festa, e ali você se alegra, você come e bebe, depois volta para sua casa. Não. No contexto judaico, o casamento,
aqueles que estavam ali como amigos, que participavam diretamente, eles cooperavam com a festa. Aquela era a semana mais importante e provavelmente a mais feliz desse casal. Então os amigos participavam disso. De novo aqui eu quero deixar aqui a indicação, se você não viu ainda, procurem a série Os Escolhidos, The Chosen, e você vai ver uma festa parecida com essa. Então naquele dia, as pessoas, ou melhor, durante o dia de casamento e o pós-casamento, os noivos não saíam para aquela famosa lua de mel. Eles passavam aquela semana em casa, recebendo toda a assessoria dos amigos. As pessoas, os amigos, as pessoas que eram escolhidas para aquilo, ficavam ali com eles ao longo da semana, de maneira que eles recebiam um tratamento assim de príncipe e de princesa. Recebiam todos os cuidados. Então, quando a Bíblia diz que as virgens insensatas não participaram, foram banidas da participação daquela festa, elas também perderam a alegria, a possibilidade de se alegrar com aquelas pessoas que amavam ela, que haviam escolhido elas para participar daquele momento tão maravilhoso de suas vidas. Quando elas se dão conta de que esse tipo de coisa está para acontecer, eu queria que você tentasse pensar com a cabeça de quem está lá naquele tempo, ou estava lá quando Jesus conta a história. Elas se deparam com aquela possibilidade de perder talvez o melhor da festa, participar da alegria de alguém. Você já se deu conta, em algum momento, já se sentiu feliz porque viu alguém ser tomado de alegria? Você já em algum momento participou da alegria de alguém a ponto daquilo te contagiar, de você, quem sabe, se tornar mais feliz do que aquela pessoa? Era isso que elas perderiam. Elas não somente deixariam de participar da festa, e aí elas começam naquele desespero pedir socorro para as virgens prudentes. Vocês podem nos dar um pouco de óleo? Diz aí o versículo de número 8. Então as 5 insensatas pediram: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Cooperem com a gente, nós não queremos deixar de participar disso. Vocês podem nos ajudar? Nós queremos participar da alegria deles também. E a resposta trágica que elas recebem é que não. Aquelas que se prepararam para aquele grande dia, para a alegria, para usufruir da alegria também dos outros, ser parte da alegria dos outros, estavam preparadas de maneira que elas não podiam garantir a alegria das outras. E aí eu chamo sua atenção para uma primeira aplicação que a gente tem que fazer aqui. Em se tratando da expectativa de aguardar o noivo, enquanto o noivo não vem, enquanto o casamento ele não se concretiza, em outras palavras, enquanto definitivamente o reino de Deus não se concretiza, você não pode deixar aquilo que é sua responsabilidade na mão de alguém. Você não pode colocar expectativa a respeito da sua vida, da participação do banquete ou da não participação na mão dos outros. Se prepare. Enquanto o noivo não chega, você tem que aguardar com expectativa e se preparar para isso. E não é um preparo para um tempo, é para quanto tempo for necessário. O que aconteceu aqui com 5 destas virgens? Elas se prepararam para um tempo. O óleo que elas tinham não durou para o tempo necessário. Durou para um pouco tempo. E muitas vezes é assim que a gente vive aquilo que a gente chama de vida cristã. É por um tempo.
um tempo que a gente julga que é suficiente, um tempo que a gente não controla, um tempo que a gente sabe que pode até ter a percepção de que quando começou, mas não sabe quando termina. Não deixe isso na mão do outro. O outro se torna responsável por ele mesmo. Na relação com Deus, nós não podemos terceirizar isso a outra pessoa. Por quê? Porque a gente corre o risco de ouvir algo parecido. Nós não temos condição de ter que lidar com as nossas atribuições e as suas demandas. Não temos óleo suficiente para nutrir aqui a minha lamparina, manter a minha lamparina acesa e a sua também. Isso é responsabilidade sua. É isso que Jesus está contando a partir dessa história. Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Então essas eram as virgens insensatas. E aí eu chamo sua atenção para o que acontece tanto com as virgens insensatas, bem como com as sensatas. O texto vai dizer que por causa da demora, elas adormeceram. Como noivo, versículo de número 4. Perdão, número 5. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas. As 10 virgens adormeceram. As sensatas e as insensatas. As prudentes e as imprudentes adormeceram. Ou seja, o problema aqui não é que as virgens insensatas foram assim classificadas por causa do sono. As sensatas dormiram e as insensatas também. A insensatez se deu e a prudência se deu pelo modo como elas estavam preparadas. Quando chegou alguém e disse, o noivo está chegando, verso 6, à meia-noite foram acordados, vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-los. Todas estavam dormindo e todas acordaram. O que deixou, ou o que fez com que elas fossem classificadas como prudentes e imprudentes, foi a maneira como aguardavam. Umas estavam bem preparadas e outras muito mal preparadas. Umas estavam a postos para continuar a sua jornada e outras constataram no meio da jornada que iam ter que ficar pelo caminho, porque se prepararam mal. Porque julgaram mal, porque avaliaram mal, porque discerniram mal a respeito do modo como se devia aguardar. Novamente, não trabalhe com a ideia de que é suficiente aguardar por um tempo. Por isso que essa ideia, o tempo todo Jesus está dizendo para os seus discípulos, não fiquem preocupados quando será. Não fique preocupado com o dia que vai ser. O fato é que aquele que disse que um dia voltará, ele vai voltar. Ele disse, eu vou voltar. Então, trabalhe com essa ideia. Não é meu, não é seu papel trabalhar com a ideia de um tempo em que eu posso dizer, é naquele dia, é naquela semana. Porque ele mesmo disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Verso 13, vigiem. Vocês não sabem o dia, nem a hora. Então, o que cabe fazer? Quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. Você não sabe. Você não tem garantia. Então, qual é a melhor escolha que você pode fazer? Viver como se fosse hoje. Aguardar o retorno como se fosse hoje. Ter a lamparina acesa hoje. Não voltou hoje, amanhã viva como se fosse o dia. Não voltou, não volta amanhã, viva o outro dia como se fosse o dia.
Mas nunca trabalhe com a ideia de que se não voltar agora eu posso simplesmente viver de qualquer maneira. Ou seja, como um insensato, como um imprudente, como louco. Isso é uma tragédia espiritual. Ou, por que não dizer um suicídio espiritual? Porque pode ser que no momento em que você decida fazer alguma coisa para mudar a sua sorte, o noivo chegue. E aí olha o que diz o verso de número 10. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram para o banquete. Quando o noivo chega, a festa continua. Ele não espera. Quando o noivo chega, a festa acontece. Na hora da festa não é a hora, não é o momento ideal para você comprar o que é necessário, buscar o que é necessário, correr atrás do prejuízo. Na hora da festa não. É isso que Jesus está dizendo. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram para o banquete, se alegraram no casamento, dançaram, participaram da alegria dos noivos. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora. E aí bateram na porta: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E a resposta foi: eu não conheço vocês. Vocês não estavam em minha companhia. Vocês não participaram do cortejo. Vocês não participaram da caminhada até o momento em que a gente se dirigia até o local da celebração. Não conheço vocês. Quem são vocês? O duro é a gente ter que dizer: eu sou aquele servo despreparado. Eu sou aquele que sabia que o Senhor chegaria. Sabia que por mais que a demora acontecesse, fato é que o casamento ia acontecer, mas eu me preparei mal para participar desse momento. Infelizmente, pela minha imprudência, pela minha insensatez, eu estou de fora. Eu estou aqui pedindo que o Senhor abra, por favor. Então, a prudência e a insensatez aqui estão relacionadas ao fato de se ter óleo, ou, em outras versões, azeite, para manter as lamparinas acesas, para manter a chama acesa. Venha o noivo, quer no horário previsto ou não, por nós, com a ideia, que temos, pensando como seres finitos, dentro daquilo que para a gente é cronológico, é tempo, mas se não vier. O fato é que Jesus chama a sua atenção e a minha atenção para que a principal lição dessa parábola ela seja absorvida pelos nossos corações. Vigiem, vigiem. Enquanto você aguarda o noivo, vigie com expectativa. Enquanto você aguarda o noivo, aguarde de maneira prudente. Seja para uma breve visita ou retorno, ou para uma longa espera. Mas o fato é que Jesus está voltando todo dia, gente, para alguém. O reino de Deus, essa é uma coisa que a gente perdeu de vista em nossos tempos. A gente vive como se fosse viver literalmente para sempre nas circunstâncias, dentro da ambiência desse mundo apenas. A gente vive assim, tem vivido assim. A gente se dedica muito a coisas terrestres, a gente se dedica muito a coisas passageiras, e não são poucas as vezes que somos tomados por tudo isso, e aí parece que a lamparina da nossa vida só funciona para isso.
Mas a Bíblia diz que devemos vigiar, porque um dia o Senhor retornará de maneira que Ele vai concretizar esse casamento. E nesse dia, eu e você devemos estar bem preparados. E notem mais uma coisa, as aparências enganam. Em outras parábolas aqui, a gente já viu sobre a questão do joio e do trigo, né? São parecidos. Só se sabe quando é trigo e quando é joio na hora da colheita. Ninguém fica ali arrancando, né? Aqui também tem algo parecido. Eram 10 virgens, todas convidadas para o mesmo casamento, todas tinham lamparinas. Então, olhando no olhar superficial, estava tudo no lugar. Tudo estava acontecendo da maneira como tinha que ser. Mas o que tornou viável a entrada das 5 prudentes foi o jeito como elas viviam. Prudentes o tempo todo. E o que não possibilitou a entrada das outras virgens na festa também foi o jeito como elas decidiam viver. Isso não foi uma coisa do acaso, do momento. O que eu estou querendo dizer? A gente precisa ser constante. Se você é negligente agora, não é negligente porque se tornou negligente agora. É porque você é negligente desde sempre. Bem como se você é prudente, é porque também você se habituou a trabalhar, a se disciplinar para viver como gente prudente. O que precisa fazer? Quem é prudente, permaneça prudente. Quem é insensato precisa se converter à ideia de que o que vai tornar a sua vida melhor é viver a partir da sensatez e não da loucura. Não da loucura de deixar para cima da hora, não da loucura de achar que pode esperar até os últimos instantes. Isso pode ser muito perigoso. O noivo vem e você pode não ser encontrado ali. Cadê fulano? Foi ao mercado comprar óleo. Mas a festa está acontecendo. Não tem problema. Eles vão ficar no mercado com óleo. O óleo só tem valor ali, naquele momento. Para aquele momento. Para depois perder a sua oportunidade. Então, cuidado que as aparências também enganam. Humanamente, talvez nessa situação fosse muito difícil identificar quem eram as prudentes e quem eram as insensatas. Mas em algum momento foi possível avaliar. Por que eu estou falando isso? Porque no meio da gente vão existir os que cantam louvores, os que andam com a Bíblia debaixo do braço, os que frequentam os templos, os que dão dízimo. Todo mundo faz isso. Mas isso é garantia de alguma coisa? Isso tem a sua importância. Mas isso é a garantia? Não. Não é a garantia. Não é isso que vai colocar você no banquete naquele grande dia. Então eu encerro dizendo a seguinte coisa: fato que esse texto nos mostra é que naquele dia não haverá intruso. Só estarão lá aqueles que viverem de maneira sensata. E aí eu chamo sua atenção para 2 aplicações aqui. A primeira delas é que tem certas coisas que a gente não pode de maneira nenhuma deixar para obter nos momentos derradeiros. Se você pode fazer agora, faça. Se você pode tomar decisão hoje, tome. Se você pode mudar a sua vida a partir da sua escolha sensata hoje, faça a escolha, não espere o outro dia. Você não sabe se vai ter outro dia. Se você tem a possibilidade de continuar caminhando com a lamparina acesa, isso se dá pelo fato de você ter o óleo reserva. Em algumas
pregações até sugerem, esse é o óleo do Espírito, né? Existem várias interpretações, mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que nós não devemos viver de uma outra forma que não seja a nossa vida definida e marcada pela prudência, pela sensatez. Chegar tarde, como diz o comentarista bíblico William Barclay, sempre é uma tragédia. Escreva isso aí na sua Bíblia, ó. Chegar tarde é sempre trágico. Ou seja, não deixe para chegar tarde, não deixe para fazer depois, não deixe para fazer depois o que você pode fazer hoje. E a segunda aplicação é que há certas coisas que não posso pegar emprestado com o outro. O que eu estou querendo dizer? A vida que o outro tem com Deus é a vida dele com Deus. Isso não garante a sua relação com Deus. A vida que o outro decide viver para a glória de Deus, desenvolver a sua intimidade com Deus, servindo a Deus, servindo os outros, é a vida dele. Eu quero a sua vida emprestada para fazer a mesma coisa. Não! Tem certas coisas que não podem acontecer. É a sua vida que precisa ser tratada, é a sua vida que precisa ser cuidada, é a sua vida que precisa ser conduzida, é a sua vida que precisa ser banhada pela sensatez. O que você pode fazer é, de repente, se inspirar a partir da realidade do outro. Eu quero viver assim, mas eu quero viver assim a minha vida, não pegar a vida dele emprestado para. Não tem como, não tem como. Você não pode pedir emprestado a relação do seu irmão, do seu amigo, para que sua vida seja uma bênção. Para que você experimente isso, você precisa ter a sua própria vida de sensatez, de prudência, de intimidade com Deus. E por que isso é importante ser frisado? Porque, como disse Jesus, ninguém sabe o dia e a hora. O que você precisa aprender com esse texto é que você precisa ser vigilante. E que naquele grande dia, no dia em que o noivo chegar, no dia em que Jesus retornar, para resgatar, para buscar o seu povo, você seja encontrado como gente sensata e prudente, como gente que está com sua lamparina cheia de óleo, aguardando com expectativa o dia em que o Senhor volta, e Ele há de voltar. Amém?